A receita de hoje é sobre massas de pizza pré-assadas e, se quiser congelar, também pode. Isso facilita muito na hora de servir as pizzas, pois é só colocar o recheio, levar ao forno e em poucos minutos você assa só o recheio porque a massa já está quase pronta. É só finalizar. Isso agiliza muito na hora de servir. Portanto, nós vamos agora à receita. A relação dos ingredientes vai estar também na descrição do vídeo abaixo. A farinha são 5 copos americanos, a água 2 copos americanos, o sal 1 colher de chá, o açúcar 1 colher de sopa, o azeite são 4 colheres de sopa e o fermento biológico seco para panificação é um sachêzinho de 10 gramas. Agora nós vamos para a elaboração da receita. Vamos começar a misturar os ingredientes um a um. A cada adição, misture um pouquinho. Coloque primeiro o fermento, dá uma mexidinha, depois coloca o açúcar, porque o açúcar é o alimento natural do fermento. Dá mais uma mexidinha, depois vamos colocar o sal, mais uma mexidinha. Depois podemos acrescentar a água. São 300 ml de água, que é a proporção exata. Pode ser que na hora que estiver sovando a gente precisa adicionar um pouco mais de farinha se estiver grudando muito com as mãos. Então deixe reservado um pouco mais de farinha além daquelas 500 gramas. Agora por final adicionamos o azeite de oliva, pode ser óleo, pode ser margarina, mas o azeite de oliva é a tradição da massa de pizza, a tradição da massa de pizza italiana verdadeira, né? Então agora nós misturamos bem os ingredientes e assim que eles estiverem já formando uma bola, a gente já pode passar para a mesa e começar a sova. A sova é a parte mais importante da elaboração de um pão, de uma pizza, e ela é responsável pelo desenvolvimento do glúten, e é esse glúten que vai aprisionar as bolhas de gás formadas pelo fermento. Então, essa sova ela tem que demorar aí de 5 a 7 minutos, tá? Então, você tem que perder esse tempo mesmo e tem que sovar bem sovadinha a massa. Olhe no relógio, tem que dar uns 5 a 7 minutos. Se precisar, se a massa começar a ficar muito pegajosa, você adiciona um pouquinho de farinha, mas só um pouco, tá? Lembre-se que a massa, quanto mais macia, melhor vai ficar no final. Então não pode ficar uma massa muito dura, tá ok? E assim que você vê que a massa está bem lisinha, aí nós vamos colocar numa vasilha e deixar descansar. Ela deve dobrar de volume e isso vai acontecer em aproximadamente de 30 minutos a 1 hora, 1 hora e meia, dependendo da temperatura ambiente do local. Vamos aguardar essa dobra de volume. Deixamos a massa dobrar de tamanho. E agora nós vamos dividir essa massa em bolas para colocar nas formas. Essa receita rende 850 gramas de massa aproximadamente. E o critério que a gente usa para fazer as pizzas é 10 gramas de massa para cada centímetro de diâmetro de forma. Então uma pizza de 35 centímetros vai usar aí 350 gramas de massa. Uma pizza média de 30 centímetros vai usar aí umas 300 gramas. Então nós estamos dividindo aqui, com essa massa dá para fazer 2 pizzas grandes e de 35 centímetros e uma pizza média de 30 centímetros. Aí eu estou colocando aqui mais ou menos aí 300 e poucas gramas para as 2 pizzas grandes e umas 280 gramas para a pizza média. Então agora eu vou fazer as bolinhas e deixar elas descansarem um pouquinho até elas crescerem um pouco de tamanho. Aquela fermentação inicial a gente chama de primeira fermentação. Agora as bolinhas nós vamos deixar descansar aí por mais ou menos uns 15 minutos para a gente poder abrir e colocar nas formas. Então a gente volta daqui uns 15 minutos para dar continuidade na receita. Vamos abrir agora a massa com o rolo para ela ser colocada na forma.
vai colocando um pouco de farinha para que não grude no rolo nem nas mãos e vá abrindo a massa. Ela deve ficar uns 2 centímetros maior do que a forma, porque a gente vai formar as bordas. Então você vai abrindo e vai medindo com a forma até que ela fique um pouco maior. Então, isso aí é um trabalho que você vai esticando, vai colocando um pouco de farinha para não grudar dos dois lados. E ela tem que ficar aí uns 2 centímetros mais ou menos maior do que a forma. Isso porque a gente vai depois fazer as bordinhas, né? Virar as bordinhas com a mão para que elas fiquem mais grossas, né? Tá vendo? Se elas ficar do mesmo tamanho, não dá para formar bordinha. E na hora de formar essas bordinhas, se você quiser, antes de você virar as bordinhas, você pode rechear com catupiry, com o que desejar, né? Que aí no caso seria aquelas massa de pizza com a borda recheada, né? Você pode usar o cheddar, geralmente se usa o cheddar ou o catupiry, né? O requeijão. E assim que ela tiver do tamanho, então você dobra ela em 4 para ficar mais fácil de colocar em cima da forma. Joga um pouquinho de farinha em cima. E aí é só você espalhar ela por cima da forma. E aí a bordinha você usa a sua criatividade para virar, né? Para ela ficar mais grossinha um pouquinho no final, certo? Então eu gosto de fazer desse jeito aí, eu vou virando em cima de um dedo e vou fazendo essa bordinha aí. Mas pode ser virada também de uma maneira mais simples, né? Assim fica bonitinho. E agora a gente coloca com um martelo de carne, a gente aperta para ficar formando uns furinhos. Para quê? Como a gente vai pré-assar essa massa, a gente não quer que ela levante bolhas, tá? Então, se você for usar essa massa imediatamente, não precisa disso aí, desse procedimento. Mas como a gente vai pré-assar, a gente não quer que ela levante aquelas bolhas, né? Então, com o martelo a gente fizemos 3 pizzas. 2 pizzas grandes de 35 centímetros e uma pizza de 30 centímetros. Agora vamos esperar crescer essa massa para levar ao forno e pré-assar. Aqui começa o segredinho para pré-assar a massa de pizza e deixar ela bem macia, como se ela tivesse sido feita na hora, entendeu? A gente coloca a massa de pizza no forno pré-aquecido na posição intermediária, no meio. E aí nós aguardamos exatamente 6 minutos para depois passar ela para baixo. Após passar aqueles 6 minutos na parte intermediária, vamos levar a massa de pizza para a chapa do fundo do forno, onde ela vai receber uma temperatura bem alta e vai formar a crosta na parte de baixo. Aí a pizza vai ficar por exatamente 3 minutos. O tempo que você levou para colocar a pizza na parte intermediária, se você aumentar esse tempo, a massa vai ficar mais fofa e vai ficar mais grossa. Se você demorar menos tempo, ela vai ficar mais fininha. Então esse é o segredo. Você vai tirar do forno a massa do jeito que você quer, ou fininha ou mais grossa. Tá ok? A hora que você colocar no forno, aí o fermento para de atuar no crescimento da massa, entendeu? Ele vai morrer, certo? E depois nós vamos passar a massa para a parte do fundo e vai ficar com esse torradinho no fundo. E a massa vai estar bem, vamos dizer, entre aspas, mal passada, tá? Vai estar super fofinha e daí ela pode ser congelada ou aí você pode depois montar os ingredientes do recheio como você quiser. A partir desse ponto, as massas estão prontas para serem ou congeladas ou guardadas na geladeira por uns 2 dias para a posterior montagem do recheio. Nos vídeos subsequentes nós teremos vídeos só sobre recheios de pizza. Mas por enquanto a parte mais importante é a massa. Muito obrigado por ter assistido, Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.